Queridos amigos, estamos então abrindo mais uma das nossas reuniões do estudo da física do espírito, em que estamos buscando compreender um pouco da realidade que nos envolve através dos olhos da ciência, até onde nos é possível, sob as lentes do nosso querido Balde, dessa espiritualidade fantástica que nos ajuda a compreendermos um pouco da realidade, um pouco de nós mesmos. E hoje nós temos um assunto tanto quanto penoso para as nossas acanhadas mentes. Hoje nós vamos falar dos limites do nosso universo. Ou seja, nós vamos discutir as fronteiras do infinito. E é claro que vocês estão se perguntando, o infinito tem fronteiras? O infinito é um ilimitado, não é de se esperar que tenha fronteiras no infinito. Mas nós queremos conversar sobre os limites do nosso universo, não propriamente da criação divina, porque a criação divina, evidentemente, é infinita em todos os seus aspectos. Mas nós estamos considerando que o nosso universo está encistado em um outro campo dimensional. Essa é a ideia fundamental que nós não podemos perder de vista. E aí sim, podemos suscitar fronteiras ao nosso infinito, ao infinito do campo espaço-tempo, ao infinito da nossa realidade, do mundo em que vivemos. Então, sim, estamos falando do infinito do nosso universo. E é um grande desafio enfrentar o infinito. Nós não temos inteligência suficiente para desvendar essa misteriosa dimensão que nos alberga. Blaise Pascal, filósofo do iluminismo, que viveu no século XVII, filósofo francês, foi contemporâneo de Newton, ele expressou uma frase curta, mas profunda. Ele dizia assim: o silêncio dos espaços infindos me atordoa. E quem de nós nunca mirou o céu, seja o céu diurno, o céu noturno, quem não mirou o profundo azul celeste ou a negritude de uma noite estrelada e não se perguntou até onde vai isso? Isso não tem fim, isso não acaba nunca. Como é um espaço que nunca acaba? Então, o infinito realmente é algo angustiante, que só aqueles que não pararam para pensar nele não se deram conta dessa espécie de angústia que ele nos envolve. Você pensar num espaço ilimitado, o que é o infinito é grande demais, né? É grande demais para você conceber um espaço infinito, eternamente infinito. É algo realmente assustador. Pensar que nós estamos mergulhados numa dimensão de tal natureza. Não foi sempre assim. Ao longo da história do pensamento humano, aliás, na maior parte da história do pensamento humano, o homem acreditou viver num universo finito, num universo fechado. Os gregos admitiam que o universo terminava na redoma das estrelas fixas, aquelas estrelas que fazem o fundo do céu, diferente dos planetas, que eram as estrelas errantes, né, que faziam movimentos erráticos no firmamento, diferente do Sol e da Lua, que também tinham o seu movimento próprio, mas ao fundo
existem aquelas estrelas que apresentam o movimento durante o ano, mas elas estão sempre nos mesmos lugares, né? Então, os gregos admitiam uma visão de mundo geocêntrica, em que a Terra era o centro do universo, envolvido por esferas vítreas. Por que esferas vítreas? Chamada firmamento, porque deveriam ser resistentes o bastante para firmar os luzeiros do céu, para fixar os luzeiros do céu. Os luzeiros do céu estavam firmados nessas esferas vítreas, daí o nome firmamento. Curioso, né, a origem do termo. Então, o universo dos gregos era um universo estreito, um universo limitado, um universo fechado. Só o universo de Demócrito, vocês se lembram, né, do Demócrito, defensor da ideia de que o universo estava formado por partículas diminutas, os átomos, portanto indivisíveis, espalhados num espaço ilimitado. O universo de Demócrito entreabria-se ao infinito. Mas os gregos não gostavam do infinito. Aliás, os pensadores antigos não gostavam do infinito. Blaise Pascal tinha razão ao dizer que os espaços infindos o atordoavam. Então, a mente humana acomodou-se na ideia de que o universo estava fechado nas redomas. Mas as redomas vítreas do firmamento não resistiram às perquisições científicas do século XVI. No século XVI nasce o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, defendido veementemente por Giordano Bruno, depois pelo nobre Galileu, que anteviu a veracidade do sistema copernicano. E, a partir daí, romperam-se essas redomas vítreas. E o universo se entreabriu ao infinito. Enfim, o homem pôde respirar num universo aberto, né? Então, com a ciência, nasce a concepção de um universo infinito, além de infinito, eterno. Então, os iluministas, os primeiros pensadores da ciência, da astronomia, todos eles conceberam um universo infinito, né? O Thomas Digg, né, mais ou menos na época de Copérnico, já havia escrito uma obra em que o universo se abriu infinito, enquanto que o universo de Copérnico, a despeito de ter o Sol no centro, ele era fechado pela redoma das estrelas fixas, era um universo também fechado. Mas foi a última concepção de um universo fechado. A partir daí ele se entreabriu ao infinito, né? Então, a astronomia pós-Galileu vai admitir a infinitude e a eternidade do infinito. Para Newton, o infinito era a única forma de equilibrar a força gravitacional que ele havia descoberto. Então, segundo Newton, todas as estrelas se atraem, todas as massas presentes no universo se atraem, e por qual razão? Essas massas não estariam todas embatumadas num único ponto do universo, já que elas se atraem? O Newton explicava isso dizendo que, como o universo é infinito, o infinito compensava a atração gravitacional, ela se diluía na infinitude do universo. Era a forma como Newton explicava, então, por que o seu universo não era todo com a massa toda centralizada num único ponto. Mas, no século IV a.C., um filósofo e astrônomo grego pitagórico, Arquitas, nascido em Tarento, chamado então Arquitas de Tarento, ele havia lançado um desafio. O desafio dele era bastante simples, mas não encontrava uma resposta. Dizia o seguinte: se você pudesse lançar uma lança
sempre para adiante, até onde ela iria? Esse era o desafio de Arquitas, chamado desafio do infinito. Então, os pensadores antigos diziam que a lança de Arquitas ia chegar num ponto em que ia chocar-se com as esferas vítreas que sustentavam os astros, e estava muito bem respondido. Mas, ao admitir-se um universo infinito, a lança de Arquitas poderia ser atirada infinitas vezes, que ela jamais encontraria um fim. E eternamente você, então, iria atirar a lança de Arquitas, atirar, infinitamente. Né? Então, esse é o universo do século XVII, século XVIII, século XIX. Imperava a ideia da infinitude do universo. E o século XX herdou essa concepção de um universo infinito, até certo ponto. Nós vamos ver agora mesmo. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, a doutrina espírita, com Allan Kardec afirmando na Gênese imensidade sem limites, eternidade sem limites, tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. É uma frase de Kardec na Gênese, traduzindo o conceito que se tinha na época, de um universo eterno, existia de todo sempre. Não se poderia conceber um dia que Deus teria criado o universo, porque teria toda uma eternidade anterior em que o Senhor esteve no ócio. E não se admite Deus entregue ao ócio, como o Senhor estaria em toda a eternidade ócio, né? Sem fazer nada, de repente ele cria. E o universo passa a existir a partir de então. Não se concebia essa ociosidade de Deus, então acreditava-se que o universo existia sempre, sempre existiu, existia de toda a eternidade e existiria por toda a eternidade. Essa é a ideia do século XIX, de um universo eterno e infinito. Mas no século XIX ainda, um médico e astrônomo alemão, Henrik Olbers, ele ficou diante de um problema, sabe? Uma questão intrigante passou a ocupar a sua mente. E ele tentou dividir essa inquietude com os seus colegas da época, né? Os astrônomos. O pensamento de Olbers é muito simples. É chamado paradoxo de Olbers ou paradoxo da noite escura. Ele dizia assim, olha, se o universo é eterno e infinito, ele está infinitamente povoado de estrelas, de astros, na época não se falava em galáxias, mas se ele é eterno, ele é infinito, as luzes que nos rodeiam teriam todo o infinito para chegar até nós. Então, se fosse assim, nós somente enxergaríamos estrelas ao nosso redor, não haveria escuro. E assim, a noite escura não existiria, a noite seria clara como o dia. Por isso foi chamado paradoxo da noite escura. Por que a noite é escura? Vamos entender melhor o paradoxo de Olbers. Imaginem vocês numa extensa planície, completamente plana, uma superfície infinita. Essa superfície está ocupada por pessoas, infinitas pessoas. Então, você está num ponto, nessa superfície, ao seu redor tem infinitas pessoas. Por mais espalhadas que estejam uma das outras, haverá sempre uma pessoa ocupando o espaço entre uma e outra, porque elas são infinitas. Então, se você olhar ao seu redor, você vai enxergar alguma coisa além de pessoas? Não. Toda brechinha que estiver, terá ali uma pessoa. Distante, por mais distante que ela esteja, mas ela estará ali ocupando um espaço. Então,
será impossível você enxergar qualquer coisa além de pessoas se você estiver envolvido por uma multidão infinita. Imagine-se no centro de uma floresta infinita, com um número de árvores infinito ao seu redor. Você vai enxergar espaço entre uma árvore e outra? Não vai. Todo espaço entre duas árvores será ocupado por uma árvore mais atrás, por outra mais atrás, por outra mais atrás, de forma que você não vai enxergar nada ao seu redor a não ser árvores. Ora, se o nosso universo é infinito, nós deveríamos enxergar ao nosso redor infinitos astros, infinitas estrelas, e o espaço seria todo preenchido por estrelas. Não haveria escuridão. Este é o paradoxo de Olbers. Paradoxo da noite escura de Olbers. Ninguém conseguiu responder Olbers, né? Meados do século XX, Einstein, nós vamos responder o paradoxo de Olbers, claro que vamos, mas até então, não. Um paradoxo esquecido ao longo da história, porque ninguém resolveu enfrentá-lo com seriedade. Até que surge Einstein, começo do século XX. E, em 1917, o Einstein resolveu fazer um estudo das suas formas aplicada ao estudo do universo no seu todo. E as fórmulas de Einstein indicavam com muita clareza que, considerando-se a massa total do universo, esse universo estava em contração. Portanto, ele estava fechado em si mesmo, embodocado pelo tecido espaço-tempo. Então, era o que as fórmulas indicavam, ainda que se tivesse já descoberto a possibilidade, aliás, ainda não havia, né? Foi em 1929, o Hubble ainda não havia descoberto a expansão do universo, né? Mas, de qualquer forma, o universo estaria emborcado. Ainda que em expansão, era uma emborcadura em expansão. Então, a curvatura do tecido espaço-tempo, a curvatura quadridimensional do espaço-tempo, dizia para Einstein que o universo era uma estrutura fechada, dobrada sobre si mesmo. Então, o Einstein fez uma opção muito curiosa em base às suas fórmulas. Era muito curioso a curiosa concepção de Einstein. Era um tanto quanto difícil de ser aceita, tanto que ele escreveu numa carta a um amigo, em 1917, que ele estava tendo algumas ideias, mas que essas ideias o expunham ao risco de ser confinado num hospício. É exatamente as palavras de Einstein, né? Corre o risco de ser confinado num hospício. Então, qual era o veredito final de Einstein? Einstein dizia que o universo era finito, mas sem limites. Então, ele declarou isso está escrito na história de Einstein, que ele fez a declaração de que ele chegava à conclusão e o reconhecimento de que o universo é finito, mas sem limites. E ele concebeu uma estrutura matemática, uma estrutura ideológica que ele chamou de triesfera. O universo seria uma triesfera fechada em si mesma. Portanto, finita. O universo de Einstein é um universo finito, um universo fechado. Isso, de certa forma, abalou os intelectuais da sua época, né? Mas Max Bohr, um físico alemão contemporâneo de Einstein, né?
Ele também fez uma declaração interessante. Ele disse assim: essa sugestão de que um espaço infinito mais ilimitado, é uma das maiores ideias sobre a natureza do mundo já concebidas. Um espaço finito, mas ilimitado, ou seja, um espaço finito, mas sem limites. Dá para entender? Não, a nossa mente não concebe o que o Einstein está querendo dizer, não. Um espaço finito, mas sem bordas, sem limites. Isso é o que o Einstein está querendo dizer. Finito, mas sem bordas. Vamos tentar compreender isso um pouco melhor, né? Como é que é essa história de um espaço finito, mas sem bordas? Para nós, essa é uma concepção tanto quanto exótica, que muitos de vocês certamente nunca se depararam com ela. Ela é pouco comentada nos livros, né? Mas grandes pensadores da nossa história aceitaram essa proposição. Stephen Hawking, né, o grande cientista do nosso século, naquele livro Breve História do Tempo, ele deixa uma afirmativa, né? Ele fala o seguinte: o universo não é infinito em espaço e nem o espaço tem qualquer limite. Frase de Stephen Hawking. O universo não é infinito em espaço, mas o espaço não tem qualquer limite. É paradoxal, mas é assim mesmo, né? Brian Greene, no livro Universo Elegante, ele fala também de uma forma curiosa que o universo, de uma perspectiva interior, ele é infinito, mas de uma perspectiva exterior, ele é finito. Então ele fala, ó, o universo é espacialmente finito a partir da perspectiva externa e espacialmente infinito da perspectiva interna. Ou seja, ele está dizendo que o universo é infinito por dentro e finito por fora. Complicou mais ainda a situação para nós. Então, nós estamos apertados para entendermos que história é essa, né, de um infinito sem bordas, né? Um universo infinito por dentro, finito por fora. Que história é essa, né? Desse infinito, desses limites do infinito, as barreiras do infinito. Que história é essa, né? Bem, vamos trazer para vocês uma fábulazinha, muito simplória, mas que ela nos ajudem a compreendermos os limites do universo. Aliás, o balde é que vai nos ajudar muito a compreendermos os limites do universo. Mas vamos lá, essa fábulazinha. Vamos imaginar uma formiga e vamos determinar que a formiga é um ser linear. É um ser que só olha para frente e para trás, que ela não tem visão lateral. É claro que é uma hipótese absurda, né? Mas vamos imaginar que a formiguinha é uma formiguinha que só olha para frente e só olha para trás. E nós vamos colocar essa formiguinha para andar numa reta. O mundo dessa formiguinha é uma reta. E nós vamos perguntar assim: formiguinha, o seu mundo é infinito? A formiguinha vai olhar para frente e não vai ver o fim. Vai olhar para trás e tampouco vai enxergar qualquer limite. Então a formiguinha vai responder para você com muita certeza: não, o meu mundo é infinito, o meu mundo não tem fim. Ele é infinito nas duas direções, para frente e para trás. A formiguinha está com a razão. Em relação ao seu mundo, sim. O mundo da formiguinha, o mundo da reta, é infinito, mas a reta está limitada com relação à superfície.
ela tem um limite, ela está estreitada no seu traço. Ela é infinita, né? No seu traço, mas além do seu traço, existe um limite. Qual o limite é além do seu traço? É um limite dimensional. É onde o traço, a linha, se transforma em superfície. Então, a superfície é uma dimensão além da reta. Está claro? De forma que, se nós olharmos a reta por dentro, a reta é infinita, mas se olharmos a reta na perspectiva de uma superfície, a reta está limitada. Então, agora vamos conversar com uma ameba. A ameba é um ser superficial e vamos deixar essa ameba deslizando por uma superfície infinita. E vamos perguntar a essa ameba que pode andar para todos os lados na superfície. Vamos perguntar à ameba, o seu mundo é infinito, e ela vai olhar para todos os lados ao seu redor e não enxergará limites. Ela falará assim, meu mundo é infinito, claro. E se perguntarmos a essa ameba, e essa reta que está aí na sua superfície, essa reta é infinita? Ela vai dizer, não, essa reta não é infinita. Essa reta é infinita só na dimensão dela mesma, mas ela está limitada pela minha dimensão que a ultrapassa. E ela terá razão. O mundo da ameba é infinito. Mas nós que ocupamos uma dimensão além da superfície, que é o volume, vamos rir da formiguinha e da ameba, dizendo assim, mas vocês estão achando que estão no mundo infinito? O mundo de vocês não é infinito. Eu estou vendo daqui. A superfície acaba onde começa o volume, a reta acaba onde começa a superfície. Então, nós que habitamos o volume, dizemos assim, não, vocês, habitantes da superfície e da reta, moram em universos limitados. Porque eu estou fora, estou vendo os limites desse universo, o universo da reta, o universo da superfície. Então, eu posso dizer, olha, o mundo de vocês não é infinito, mas a formiguinha não compreenderá, porque ela não alcança a entender o que é um universo além da reta. A amebazinha não vai entender, porque ela não alcança a compreender o que é um mundo além da superfície. Então, ambos não vão aceitar essa hipótese de que vivem num ambiente limitado. Mas nós vamos rir deles, né? Ou delas, né? Vamos rir. Não, vocês vivem em universos fechados, limitados, né? E tem uma aparente infinitude. Ora, o nosso universo, por sua vez, um universo tridimensional, nós olhamos para frente e para trás, não observamos limites. Olhamos para todos os lados ao nosso redor, não enxergamos limites. E como estamos na superfície, olhamos para cima e para baixo, não divisamos fronteiras. E nós falamos assim, o nosso universo é infinito. Na dimensão volume, ele é infinito. Mas ele está inserido dentro de um outro universo supradimensional. E os seres deste universo supradimensional olham para o nosso universo e dizem assim, bobo você acredita que o seu universo é infinito? Não é. O seu universo está fechado numa dimensão superior. Que dimensão é esta? Eu não posso responder. Eu não sei. Mas eu sei que existe uma dimensão além daquela em que eu vivo. Em relação a essa dimensão, o meu universo é finito. Por isso, ele é infinito por fora, finito por contrário, né? Ele é infinito por dentro, finito por fora, porque ele está estado numa outra realidade dimensional, inconcebível para nós, porque nós somos habitantes
das 3 dimensões espaciais. Não concebemos uma dimensão além. Qual é a dimensão que está além do nosso universo? Hoje a ciência chama isso de não localidade, né? A não existência do espaço e do tempo, supersimetria, absoluto. Nós vamos chamar isso de reino divino, vamos chamar isso de sistema, vamos chamar isso de realidade supradimensional. Nós estamos inseridos dentro dessa outra realidade, dentro do absoluto. Então, em relação ao absoluto, o nosso universo é uma esfera volumétrica, chamada triesfera, fechada. Isso é concebível matematicamente, mas nós não conseguimos entender o que é a figura exterior do nosso universo. O Einstein, que tinha uma inteligência avançada em relação a nós, ele concebeu isso, ele concebeu a existência de uma dimensão superior à nossa e o nosso universo insistado nessa chamada triesfera. Então, nós estamos acreditando que o nosso universo, de fato, é limitado, ele não é infinito. Isso ainda é difícil para a gente conceber. Mas nós vamos entender que o nosso universo tem um término, ele tem fronteiras, ele tem bordas, só que nós não sabemos situar onde ficam essas bordas, porque essas bordas não estão na nossa dimensão. Imagine, por exemplo, a Terra. A Terra é infinita. Para quem está limitada à superfície da Terra, a superfície esférica da Terra, nós não enxergamos as bordas da Terra. As bordas da Terra se diluem no horizonte e se desfazem na curvatura da Terra. Você vê o mar, né? E você vê o mar fazendo uma curva, né, lá no horizonte, sumindo dos seus olhos, de forma que você não identifica o limite da Terra. O universo é assim também. A sua realidade tridimensional se curva no horizonte de eventos do universo e você não consegue enxergar os seus limites, não consegue enxergar onde ele termina. A única forma de explicarmos isso é concebermos o nosso universo como um globo, como uma entidade esférica. Agora mesmo nós vamos desfazer um pouco dessa esfera e vamos dar uma posição melhor da arquitetura final do nosso universo. Mas, por enquanto, um globo. Então, nós moramos dentro de uma bolha de espaço-tempo. Essa bolha de espaço-tempo está flutuando numa realidade supradimensional, que é o campo divino, o absoluto, onde não tem tempo, não tem espaço, a gente não entende o que é isso. Nós não conseguimos conceber o limite entre uma coisa e outra, né? Onde acaba o nosso universo e começa o absoluto, o campo divino. Mas isso não está no espaço-tempo, isso não está projetado no espaço-tempo, por isso nós não concebemos. Mas, então, o nosso universo é uma entidade globosa, fechada, encerrada em si mesma, né? Então, o nosso século, de certa forma, está desfazendo a visão de mundo de universo infinito do século XIX. Não é mais moderno você considerar o universo infinito, não. Em 2002, Jean-Pierre Luminet e seus colaboradores fizeram um detalhado estudo de dados coletados pelo satélite WMAP, né, WMAP, sobre a CMB. Lembram da CMB, a radiação cósmica de fundo e as suas flutuações de temperatura? E eles publicaram um trabalho. Esse trabalho foi também publicado na Scientific American, intitulado assim: O espaço é infinito? Interrogado, né? O espaço é infinito? E o trabalho pretende provar que o espaço não é infinito.
E Luminet faz, então, uma declaração, né? O universo pode ter a forma de uma bola de futebol. Uma viagem de 6 bilhões de anos-luz pelos espaços nos traria de volta ao ponto de partida. O cosmo pode, de fato, ser finito, possuindo um diâmetro de 10 elevado a 23 quilômetros. 10 mais 23 zeros, é um númerozão grandão demais, mas é finito. E foi um trabalho bastante comentado, bastante discutido na época, mas ele ainda está viável, né? E, recentemente, o seu trabalho foi revisto e refeito em 2018 nas universidades de Manchester, Roma e Baltimore. E agregou-se aos cálculos, né, do Luminet novos dados oriundos do satélite Planck sobre a radiação cósmica de fundo. Então, os cartógrafos cósmicos, né, os topógrafos cósmicos, chegaram à conclusão de que o universo é curvo. Ele tem uma geometria encurvada, então, logo, ele seria fechado e finito. Essas são as conclusões, as últimas conclusões que nós temos da astronomia no trabalho de 2018. Né? O nosso universo, então, seria curvo e está limitado. Né? Eu vou pedir vocês um minutinho, porque estão aqui insistentemente chamando à porta, só um minuto. Estão vendo luz aqui dentro, só um minuto. Me perdoem, viu, amigos? Eu só fiz isso porque nós estamos aqui numa certa informalidade. Me perdoem, né? Então, nós podemos agora responder o desafio de Arquitas. A lança que Arquitas propõe lançar indefinidamente, até onde será lançado? Até retornarmos ao ponto de partida? Aparentemente, sim, né? Nós vamos entender agora mesmo que esta bolha de espaço-tempo, que é o nosso universo, ela está em dilatação. E, na verdade, ela é uma esfera espiralada. Ela está se abrindo, né? Em circunvoluções, de forma que a lança de Arquitas não retornará exatamente no mesmo ponto, assim como uma nave proposta pelo Luminet não retornará ao seu ponto inicial, mas um ponto mais acima e mais adiante em decorrência da dilatação do universo. Né? E Olbers? Nós podemos responder o paradoxo de Olbers? Sim, o paradoxo de Olbers agora é respondido. A noite é escura em decorrência da curvatura do espaço-tempo ao nosso derredor. Se o espaço fosse infinitamente plano, ele seria uma noite intensamente iluminada. Né? Então, é em decorrência da concavidade do horizonte cósmico que nós enxergamos a noite escura. Indício de que o espaço ao nosso derredor está se encurvando, assim como o mar, né? Se dilui e nós não enxergamos ele na sua totalidade, ele se curva, se fecha. Né? E o próprio modelo do Big Bang nos fala a favor de um universo finito, porque se o universo começou da explosão de um ponto de singularidade e ele está inflando-se, é claro que existe um limite para essa inflação. Essa inflação está se dando dentro de uma outra realidade. Então, o universo inflacionário é um universo que admite limites, como é assim ele é desenhado em forma de um cone que se abre, em forma de um sinete, né, que se abre. Esses têm sido os desenhos propostos para o nosso universo. Então, o nosso universo tem limite, sim. O limite nas dimensões macrocósmicas nós vamos encontrar na velocidade da luz.
A velocidade da luz limita o nosso universo visível. Nada ultrapassa a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é um dos limites impostos ao nosso universo, porque você não pode ultrapassar a velocidade da luz. Então, tudo está inserido num cone de luz, num cone de irradiações. E o que você vê, o que você percebe ao seu redor, está limitado a este cone de irradiações, né? Então, é uma fronteira física para o nosso universo. E no infinitamente pequeno, no macromundo, lá no cerne atômico, você vai encontrar outro limite, que é o espaço de Planck. Nada ultrapassa o espaço de Planck. Então, o universo acaba no espaço de Planck, que é 10 a menos 32 centímetros. Ali nós vamos encontrar o fim do mundo. O mundo não vai além desse espaço. Então, estamos limitados, né, ao espaço de Planck, no infinitamente pequeno, e na moldagem da velocidade da luz, no macrocosmo distante. Então, o nosso universo está fechado dentro dessas duas barreiras, dentro desses limites dimensionais, né? Então, o nosso universo acaba onde? Onde começa a não localidade, né? Por isso, os astrônomos, né, com os seus telescópios fantásticos, o telescópio Hubble, né, fazem varreduras no nosso universo, e o que eles enxergam nas distâncias mais longas que se pode alcançar nesses telescópios? Quais são os objetos mais distantes que nós conseguimos visualizar? São os quasares, né? Que estão a 13 bilhões de distância de nós. São os objetos mais distantes. E com que os astrônomos se deparam nessas imensidões cósmicas? Com um escuro profundo. Não há novas luzes ali a brilharem do infinito. Você chega ali na curvatura, no limite da curvatura do universo. Se o universo fosse infinito, haveriam infinitas luzes chegando. E quanto mais distante o homem lançasse o seu olhar através dos instrumentos, mais luzes ele enxergaria. E não é assim. Então, hoje, o nosso universo é considerado limitado na chamada esfera de Hubble. A esfera de Hubble, ela concentra o horizonte cósmico, o universo visível ao nosso derredor, ou até onde nós podemos perscrutar. Esse universo tem 45,34 bilhões de anos-luz de raio, ou seja, tem 96 bilhões de anos-luz de diâmetro. Por que ele não tem 13 bilhões e 800 milhões de anos-luz de diâmetro? Como seria de esperar, porque se ele tem 13 bilhões e 800 milhões de anos, a luz teve 3 bilhões e 800 milhões de anos para se expandir. Era de se esperar que o universo tivesse essa mesma medida. Mas como o espaço está se dilatando, carreando a luz, carreando as ondas eletromagnéticas, o espaço é maior do que a distância percorrida pela luz até hoje. Por isso ele tem 45,3 bilhões de anos-luz de raio, em decorrência da sua expansão. Mas outros cálculos de outros estudiosos, considerando a chamada inflação cósmica, que o universo, no seu início, teria tido uma expansão fantástica, né? Muito acima da velocidade da luz para acomodar os elementos cósmicos. E, então, chega-se à conclusão de que o nosso universo tem 156 bilhões de anos-luz de diâmetro. Decoraram? Esse é o tamanho do nosso mundo. O nosso universo tem 153 bilhões de anos de diâmetro, de anos-luz de diâmetro. É um tamanho inconcebível. Nós não conseguimos entender que tamanho é este, mas é mensurável.
E o que o Balde nos fala? Tudo que é mensurável é finito, o que pode ser medido é finito. É uma frase de Ubaldi, né? Na grande síntese. Né? Então, estamos francamente evoluindo para uma concepção de universo finito. Nos anos 60, John Wheeler, um estudioso da física quântica, ele lançou uma ideia interessante, nós vamos discutir isso num capítulo inteirinho, né, de cosmologia quântica, né, considerando que o universo é uma imensa onda, uma onda quântica. Então, aí permite-se com que façam-se cálculos em base a essa consideração de que o universo é uma imensa onda quântica, né? Então, ele criou uma outra teoria chamada gravidade quântica em loop, ou teoria dos loops. Um dos grandes defensores da teoria dos loops na atualidade é o Carlo Rovelli, que algum de vocês já conhecem, né? Ele tem um livro chamado A Realidade Não É o que Parece, é um livro fantástico que vocês devem ler. E neste livro, em decorrência dessas fórmulas desenvolvidas por John Wheeler e das novas teorias de gravidade quântica que juntam a mecânica quântica com a relatividade de Einstein, chega-se à conclusão de que o universo é finito. Isso está muito bem considerado, né? Chega-se ao limite do espaço, tanto o espaço microscópico como o macroscópico, né? Então, o Carlo Rovelli faz várias considerações no seu livro, dizendo que o universo não é um submergir no infinito, é um imenso mar, mas finito. São palavras de Carlo Rovelli, né? Um estudioso da física quântica, um físico quântico italiano contemporâneo, né? O universo é um imenso mar, mas finito. São palavras dele, né? E se nós formos lá a grande síntese de Pietro Baldi, o Pietro Baldi vai nos falar também, né? No sentido espacial, vosso universo estelar, considerado isoladamente, é um sistema finito, é imenso, mas pode ser medido. E tudo que pode ser medido é finito. E na grande síntese também, né? Mais adiante, o Baldi nos fala, ou sua voz nos fala, vosso universo é finito como vórtice sideral. E se nós formos às fórmulas, a fórmula da grande equação da substância, nós vamos ver exatamente no arco de fechamento do universo, na curvatura do espaço-tempo, os limites do nosso mundo. Quando o alfa se condensa em beta, beta se concentra em gama, nós temos aí a curvatura do espaço-tempo fechando o universo numa realidade dimensional globosa e fechada em si mesma. Então, pela fórmula da grande equação da substância, nós admitimos um universo finito. É claro que nós já vamos conceber que essa finitude está em expansão, está em dilatação. Então, este globo que nós estamos imaginando o universo, ele, na verdade, ele tem um movimento pulsátil, né, que é de fechar e abrir-se, fechar e abrir-se, configurando, então, uma espiral, né, uma esfera espiralada em dilatação. Essa é a conformação final do nosso universo, né? Então, nós vivemos um universo finito, meus amigos. Nós estamos plenamente convencidos disto, né? Que estamos encerrados dentro de uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual. É uma supradimensão, é uma outra realidade não espacial e atemporal, né? É por isso que os limites do nosso universo, diz o Baldi, são evolutivos. O limite está na evolução, não está na caminhada pelo espaço-tempo, porque o espaço-tempo vai emborcar. Então, o limite do nosso universo é um limite evolutivo. Por isso, a reta
termina onde começa a superfície termina onde começa o volume termina onde começa a supradimensão. Então, nós vamos ver lá no capítulo 32 da Grande Síntese, evolução das dimensões. Que coisa extraordinária é aquilo, né? Vocês deveriam estudar com mais cuidado, não podemos nos ater a discutir esse capítulo, mas é extraordinário, merecia um estudo à parte, né? Quando o Baldi nos fala, né? Onde termina o espaço? Onde se transforma em quando, né? Então, o onde se transformou em quando, aí termina o espaço. Onde termina e começa o tempo, né? Que é a dimensão do quando. E onde termina o quando? Onde termina o porquê? Onde surge um ser que interroga e se entreabre uma outra dimensão, que é a dimensão da consciência, a dimensão conceitual, que é a dimensão mais próxima do universo que nos é superior. A dimensão que nos é superior é uma dimensão espiritual, é uma dimensão super conceitual, é uma dimensão da superconsciência. Então, o que mais se aproxima à dimensão que vai além do nosso universo é a dimensão da consciência. E vocês conseguem pôr limites à dimensão da consciência? Vocês conseguem enxergar a dimensão da consciência? Não, porque a dimensão da consciência é uma abstração. Ela não se delineia no espaço-tempo. Ela não é imperceptível na realidade espaço-tempo, mas ela é real, porque nós somos reais, nós somos seres conscientes. Nós percebemos o nosso fluxo consciencial que nos dá a sensação de ser e de existir. Então, a consciência é uma realidade além do nosso universo físico, né? E essa é a realidade última da existência, essa supradimensão, esse universo supradimensional. Esse é o universo definitivo, é o universo atemporal, é o universo onde não tem tempo, onde não tem espaço. Este é o verdadeiro universo divino, de onde nós viemos e para onde estamos voltando. E isso está dito em todas as revelações. Nós vamos encontrar lá na carta de Hebreu, né, de Paulo aos Hebreus, né? Nós passaremos, tudo passará, né? Tu, porém, permaneces, referindo-se ao divino. És o mesmo, e seus anos não têm fim. Então, este é o reino de Deus, né? Que o reino de Deus é e existe no presente eterno. E Buda, né, o Siddhartha Gautama, já afirmava lá no século V a.C., né? Dizia assim o Buda: olha o mundo como uma bolha, vê-o como uma miragem. O famoso Maya, né? A grande ilusão que é o nosso mundo. Mas o Buda já dizia: olhe o mundo como uma bolha, né? E o Platão também lançou a ideia lá no Timeu que o universo tinha a forma de um dodecaedro, uma estrutura fechada, o dodecaedro de Platão, né? Então, essas ideias são antigas, essas ideias vigoram desde que o homem começou a pensar, né, que o nosso universo está limitado. O Gênesis mosaico nos lança a ideia de um mundo limitado, né, que nasce nas planícies do vazio e do informe, e ali Deus forma um mundo limitado, né? E se nós formos lá ao livro de Jó, eu acho fantástico o livro de Jó, o livro de Jó é fantástico, mas se nós formos lá no capítulo 26, versículo 10, nós vamos, nós vamos ver o Jó falar algo que só agora que a gente está começando a entender, né? Ele diz assim: Deus marcou um limite circular sobre as superfícies das águas, onde a luz e as trevas se confinam. No mar das águas. As águas fundamentais, simbologia da substância. No universo substancial divino, o mar das origens.
mar quântico das origens, a ciência se refere ao mar quântico, né? Neste mar quântico das origens, Deus delimitou, fez um círculo limitando a existência das trevas. E continua o Jó, mais adiante um pouco, no capítulo 38, versículo 10. O Senhor encerrou com portas e ferrolhos o mar das origens, após nosso mundo irromper da madre, e onde se quebram as nossas orgulhosas ondas. Isso é fantástico, gente. Isso é uma cosmologia inteira, né? Uma cosmologia inteira que nos remete para os anjos presos lá nas trevas tenebrosas, né? Não é? Nos remete. Agora, o Jó está nos trazendo essa ideia, né? De que o Senhor, nesse mar das águas fundamentais, fechou com portas e ferrolhos, limitou o nosso universo, saído da madre, saído do seio divino. Um universo, então, que sai da madre, né? Quando nós falamos do parto do universo, não é isso? E ali nós estamos encerrados em portas e ferrolhos, e onde se quebram as nossas orgulhosas ondas, onde se quebram as emanações espirituais dos seres caídos, dos seres falidos que somos todos nós. As nossas ondas se quebram nas portas do mar fundamental, fechado em ferrolhos. É uma imagem belíssima, gente. Isso, para mim, remete à cosmologia moderna, que nos fala, então, dessa bolha de espaço-tempo flutuando numa outra dimensão, uma realidade supradimensional, que é o mar das origens, que é o campo divino original. Nós estamos encerrados ali, fechados em portas e ferrolhos, limitados por uma esfera que Deus fez, né? Um círculo que Deus fez, fechando as trevas em si mesmo, as trevas do nosso universo. Né? Porque nosso universo é trevoso. É isto. É feito pelas emanações egocêntricas de todos nós que o habitamos. E essas ondas se quebram onde ele se encerra e ele se fecha. Assim que nós estamos interpretando o Jó hoje, depois de mais de 2000 anos, estamos interpretando o que o Jó disse, né? Que coisa fantástica, né? Para mim, não há outra forma de entender isto, né? Que o Jó está nos falando, né? Que o Buda falou, olha o mundo como uma bolha, século V a.C., né? Platão diz, né? O universo é um dodecaedro, uma esfera, né? E a cosmologia judaico-cristã nos deu aquela ideia de universo fechado, né? Que nós derruímos no insurgir da ciência, né? Julgamos no lixo a cosmologia cristã de um universo encerrado na esfera divina. E hoje nós estamos de novo restituindo o universo fechado da cosmologia cristã. Estamos restituindo o universo fechado da cosmologia grega. É claro que não é naquela simplicidade que Ptolomeu desenhou o universo, né? Geocêntrico, mas estamos, de certa forma, agora entendendo as nossas limitações. Bem, nós estamos, de certa forma, encerrando o nosso estudo, com essa conversa um tanto quanto estrombótica hoje, intentando compreender os limites do nosso universo, mas vamos compartilhar algumas imagens. Hoje deu certo, graças a Deus, né? Vamos compartilhar algumas imagens com vocês. Aqui nós temos, nessa primeira imagem, os 3 possíveis desenhos para o nosso universo, para o espaço-tempo.
Na letra A, nós temos a opção B, seria o universo fechado, espaço-tempo inteiramente fechado, onde nós encontraríamos, então, um triângulo, né, cuja soma de ângulos excederia 180 graus. Né? Um universo aberto seria a forma de uma sela de cavalo, em que a soma dos três ângulos seria menor que 180 graus. E o universo completamente plano, em que a soma dos três ângulos é exatamente 180 graus. Né? Nós temos a opção A, B e C para o nosso universo. Tudo está nos indicando agora que a opção A é a conformação do nosso universo. Nós estamos vivendo num universo fechado. Né? As concepções mais modernas, como eu disse para vocês, a 2018, né? das universidades de Baltimore, de Manchester e Roma, chegaram à conclusão, pelos estudos, né? da radiação cósmica de fundo, que o nosso universo tem uma geometria fechada. Então, dois fótons lançados paralelos em direção ao infinito. O que vai acontecer com esses dois fótons lançados em paralelo? Na geometria plana, eles eternamente vão trafegar paralelos. Na geometria fechada, eles vão se encontrar. Na geometria aberta, eles vão se distanciar cada vez mais. Hoje, tudo nos fala que dois fótons lançados paralelamente vão se encontrar, porque o universo tem a conformação fechada. Aqui nós temos uma ilustração dos quasares, os objetos cósmicos mais distantes que existem, situados a 13 bilhões de anos-luz de nós. Não é uma imagem real, é uma imagem pressuposta, é uma ilustração pressuposta, porque esses quasares não são enxergados em radiações eletromagnéticas, mas são em raios gamas e raios X que nós não enxergamos. Então, é uma concepção artística do que poderia ser esses quasares, e nós já falamos dos quasares na nossa última conversa, que nós entendemos isso aí como a reverberação do Big Bang, né? que ocorreu no início, o grande Big Bang deu filhotes. Isso é um Big Bang local que vai originar uma galáxia, né? com o seu rebanho de estrelas. Né? Então, é uma protogaláxia. Eu estou interpretando assim, isso não é científico também, isso não é da ciência, a ciência ainda não sabe o que são os quasares. O que ela já afirma para nós é que no cerne dos quasares existem fantásticos buracos negros. Essa é a nossa concepção, isso aí é do livro Arquitetura Cósmica, a nossa concepção para o nosso universo. Uma espiral que se abre, com as suas circunvoluções, os seus braços, o seu horizonte fechado, dando-nos a impressão, né, de infinitude, mas uma infinitude fechada. Então, temos tudo para crer que o nosso universo tem a forma de uma grande espiral, ou seja, ela é um imenso buraco negro espiralado em dilatação e talvez tivesse essa conformação final. Nós talvez pudéssemos enxergar o nosso universo desta forma se estivéssemos fora dele, né? O que, por enquanto, não é possível para nós, não, né? Mas se estivéssemos fora dele. E aí a gente pode entender a infinitude fechada, né? Se você estivesse trafegando por esses braços, eles aparentemente são infinitos. Então, por dentro você acha que é infinito, mas se você o vê por fora, ele é finito, né? Seria mais ou menos uma forma de entendermos por que esses pensadores estão nos falando isso, né? De um universo infinito por dentro e finito por fora. Aqui temos uma concepção do século XIV. Vocês viram essa mesma reprodução nas aulas do professor Henrique, para quem está fazendo o curso com ele. E esse desenho, para mim, é extraordinário, né? Esse desenho mostra um viajante intrépido que caminhou até o fim do mundo, atravessou as redomas vítreas e está olhando o que tem além do universo. Está vendo aí
as paragens divinas, né? Com as suas engrenagens, onde são movidas as esferas ao nosso redor, né? E isso aí, no século XIV, era até uma possibilidade, depois tornou-se risível, tornou-se absurda, né? Não existem essas esferas vítreas e o mundo não tem fim, porque a Terra é uma esfera. Mas hoje nós estamos considerando que sim, o nosso universo tem bordas, tem limites, e um viajor intrépido poderá transpor essas barreiras e divisar o mundo divino. Só que essas barreiras não são transpostas no espaço-tempo. Não adianta percorrermos espaço para chegarmos ao fim do universo. Não. Essas barreiras são evolutivas. Nós temos que evoluir para transpor as barreiras do universo. A única maneira de nós rompermos os limites do universo é através da evolução. É evadirmos-nos desses limites do espaço-tempo que nos prende, libertarmos-nos da matéria e existirmos como essências puras, essências vestidas unicamente de tecido consciencial e nada mais. Aí sim nós vamos ultrapassar as barreiras do nosso universo e vamos poder enxergá-lo de fora, né? Tá claro? Mas nós podemos considerar com vocês que o universo divino não está distante de nós. É um erro muito grande nós entendemos que Deus está depois das últimas estrelas, nos últimos quasares, diríamos hoje. Lá está Deus com o seu trono. Não, o universo divino está em todo lugar. O universo divino entremeia o nosso universo. Então, ele está muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Ele está no nosso íntimo, no nosso coração, né? Ele é uma realidade patente no nosso interior. Então, nós não precisamos caminhar ao infinito para encontrarmos Deus, não. Nós temos que caminhar para dentro de nós. Aí sim é que nós vamos ultrapassar os limites do nosso universo e vamos encontrar com a nossa verdadeira natureza. Aí nós vamos encontrar o divino. Aqui, então, nós temos, né, a fórmula da substância, a fórmula monista do universo, onde nós concebemos aí, né, na curvatura da onda que parte de espírito e alfa, né? Parte de alfa, espírito, condensa-se, parte de alfa, condensa-se em beta e fecha-se em gama, nós vamos ter aqui uma curvatura gerando uma borda de espaço-tempo. E aqui nós estamos no movimento reverso de dilatação, onde a matéria está retornando à energia, a energia está restituindo o espírito. Nós temos também um limite aqui, né, na curvatura do espaço-tempo, onde identificamos outra borda. Então, essa fórmula nos fala de um universo fechado. Uma tríesfera encerrada nos limites da curvatura do espaço-tempo. Esta é a visão de mundo que a fórmula da substância nos permite extrair. Estamos extraindo daí uma visão de universo. Mas, como eu disse a vocês, né, esse respiro, né, esses dois movimentos prototípicos, eles estão se reverberando. E nós temos aqui, na verdade, um movimento espiralado e abrindo-se cada vez mais, né? Formando, então, a famosa trajetória típica dos movimentos fenomênicos que nós aprendemos da grande síntese. Então é isso, meus amigos. Nós encerramos a nossa estrombótica conversa hoje. Não é fácil falarmos do infinito, né? O infinito nos atordoa, como dizia Pascal, né? O infinito nos deixa tontos. E agora a gente está se sentindo aí uma formiguinha presa nessa imensidão cósmica, sem entendermos
até onde isso vai, onde isso acaba, né? Nós nos tornamos uma mera poeirinha dentro dessa imensidão. Mas graças à nossa consciência, ao Espírito que reside em nós, nós já estamos extrapolando, né, os nossos próprios limites, estamos conseguindo divisar que nós somos seres feitos de infinito, criados para o infinito, e não fomos, de forma alguma, gerados para viver dentro de limites. Por isso, ninguém gosta de ficar preso. As partículas subatômicas detestam ficar presas. Quanto mais você prende uma partícula atômica, mais ela vai se agitar. Tem um significado isso, viu, meus amigos? Né? Então, nós estamos presos na matéria, nós não sentimos a constrição que isso provoca no nosso ser. Se sentíssemos, a nossa vida seria impossível. Quem já experienciou um pouquinho de claustrofobia, sabe como é este sofrimento, de se sentir-se preso. Então, agradeçamos ao Senhor nós estarmos acorrentados, algemados nessa prisão de espaço-tempo, neste nosso universo, e, de certa forma, conseguirmos viver com certo conforto, com certo alívio. Isso é muito importante porque nós precisamos de um certo bem-estar para vivermos e conquistarmos a nossa própria liberdade. Isso é da misericórdia da lei de Deus. Eu tenho que parar de falar, senão eu não vou parar mais não, sabe? E hoje eu estou sozinho aqui, eu estou sem a assistência da minha querida companheira. Então, eu peço a vocês que façam as perguntas. Não sei se eu posso lê-las aqui. Eu posso lê-las aqui em algum lugar, Marina? Já existem algumas perguntas. Você está aí, Marina? Me ajuda se tá chegando Oi, perguntas aí para você. Você está ainda vendo não teve perguntas aí? nenhuma pergunta, não. São as Enfrentar pessoas o infinito, enfrentando o cumprimentando infinito. e dizendo que adorou. A Mirna disse, adorei o grande aprendizado. Enfrentar o desafio do infinito não é para qualquer um, então não ousem perguntar. Né? Mas se alguém quiser fazer um comentário qualquer, estamos aí abertos para ver se pelo menos deu para entender, embora a gente não compreenda. É uma pergunta muito capciosa, né? Deu para entender, embora não compreendamos? Pelo menos entenderam as dúvidas cruéis que nos assaltam? Nosso Mário Denner escreveu aí, né? A forma espiralada do universo reverbera em muitas formações. Isso mesmo, meu caro Mário. Eu substituiria muitas por todas as formações. O átomo é uma espiral, né? As partículas quânticas são espiraladas, né? O próprio espaço é uma espiral. E vai por aí afora, né? Nós já falamos disso. O DNA, né? O O DNA. DNA é uma espiral, isso mesmo, as correntes atmosféricas, né? As correntes marítimas, os movimentos eletrônicos, o simples coar da água pelo ralo, as nossas polpas digitais são espirais, as forças elásticas da nossa pele são espirais, a implantação dos nossos pelos são espirais, tudo é espiral. As pétalas da rosa, né? Com certeza, é outra espiral que eu não tinha alertado para ela, né? Os Existe, caracóis. existe um matemático que criou uma teoria, ou fez um cálculo mostrando a proporcionalidade É a dessas. proporção áurea, né? É a sequência de Fibonacci, né? Fibonacci, isso, É isso sequência de mesmo. Fibonacci. Você aplica aquelas fórmulas e tem uma espiral, né? Em todos os objetos que podem ser observados onde há espiral,
essa sequência é encontrada, né? Exatamente, por isso o Baldi a chamou de trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Todos os movimentos fenomênicos andam segundo a espiral. Não há outro movimento possível. É o movimento do próprio universo, né? A galáxia é uma espiral, não é? Uma espiral gigantesca, né? Então, todos os movimentos são espiralados. Uma espiral que se fecha e que se abre, se fecha e se abre. Ela é pulsátil, só que ela se fecha sempre num ponto além do que ela partiu. E ela se dilata um pouco mais. Então, ela fecha um pouco, abre mais, fecha um pouco, abre mais. Segundo o Baldi, na proporção de 2:3, né? Dilata 3 degraus, volta 2. Dilata mais 3, volta 2. Então, tem sempre um ganho, e essa espiral está se dilatando. Assim é o nosso universo. Assim é a evolução. A evolução é um edifício espiralado. Estamos perfeitamente cientes disso. Então, a gente caminha em voltas. Se tudo caminha em voltas, o próprio espaço dá suas voltas. O próprio tempo é uma volta. O tempo não é cíclico, tudo não volta, a moda não volta, a moda é uma reverberação do tempo cíclico, né? Aquilo sempre volta, melhorado, né? Numa perspectiva além daquela inicial, mas volta de novo. Então, a gente está sempre voltando, sempre retornando, próximo ao ponto de partida para ir mais além, mas sempre retornando. As civilizações fazem esses movimentos. As eras fazem esse movimento, né? É assim, tudo volta. Então é isso, meus amigos. Eu acho que hoje nós vamos poder terminar mais cedo, porque estão todos assim, um tanto quanto aturdidos, igual o Pascal, né? Aturdidos diante do infinito, né? Oi, Espero que o Gil, texto... meu caro Alex, bem, alegria em tê-lo aí. que assunto, hein? Que assunto, hein? Aqui que vai se meter nisso, né? Pois é. Mas eu achei bastante interessante a perspectiva. Eu esqueci o nome do pensador aí, que, que falou, né, que o universo visto de dentro, por dentro é infinito, né? Mas se tivesse alguém para ver por fora, ele seria finito, né? É o Brian Greene, é um físico. Brian, temos que dar os Brian Greene, parabéns né? para ele, né? É Porque a um, é um gente não, norte-americano, né? Um físico norte-americano, né? ah, Você porque a nunca ouviu gente, falar dele, não? Ele tem alguns vídeos no YouTube, tem alguns documentários na eu vou Netflix. pesquisar. Eu estou Ele me tem um livro enfrentando. fantástico, Universo Elegante. Ah, tá, o nome. Ele Agora fala com da o balde teoria é das que rodas. tá. Agora com o balde é que eu voltei aí o interesse para as questões da física e do universo, né? E realmente o balde nos remete a isso. E aí realmente entendendo aí a nossa casa cósmica, como você bem disse, realmente nos ajuda até a nos entendermos, né? Mas filosoficamente, né? Então, dando continuidade, como nós temos o balde como base, né? Para compreender que, além desse nosso universo, temos a casa paterna, né? Temos o absoluto. Isso é Então, muito realmente, alentador, né? e a gente consegue compreender essa perspectiva que o Brian trouxe, né? De que olhando por fora, realmente é finito. Afinal, o universo teve um início, né? O universo físico, o Big Sim, Bang. é Há de se evidente, esperar né? É também, evidente. há de se esperar que ele seja finito, né? Que ele vá ter um fim. Ele tem seu Agora, limite, né? Exatamente, o ele está em difícil de expansão. visualizar, é, o difícil de visualizar porque se nós sabemos que o absoluto, né, está entranhado, está emaranhado, né, conosco, né, ou seja, o Pai, a nossa contração dimensional, né, vamos dizer assim, o Pai caiu conosco, né,
contraiu conosco. Então, tudo no universo, o relativo está contido no absoluto, mas, ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, também está emaranhado, né? Então, o que fica difícil de visualizar é como que o imaterial, o espírito, né, se entranha com algo que não é da sua própria propriedade, né? Ou seja, que é material, que é físico, né? Então, realmente, me parece, né, assim, assim, onde eu consigo alcançar é que o imaterial, o espiritual, ele nessa necessidade, ele vai, então, potencialmente atingir as outras etapas, né, de beta e gama, né, de energia e espírito, para poder compartilhar aí o mesmo estado, né, o mesmo universo com o absoluto, né, porque se está tudo emaranhado, né, então realmente é algo difícil da gente visualizar e entender. É bacana. Eu fiquei muito feliz com o seu comentário, Alex. Um comentário brilhante de quem está entendendo. A gente pode falar o mesmo que Niels Bohr falou, né? Que se você não está entendendo, você está certo. Se você diz que não consegue visualizar, você está entendendo. Aí que está a coisa, né? Ou seja, a gente está abrindo um pouco a nossa concepção, o nosso entendimento, a nossa inteligência. O Valdir nos favoreceu muitíssimo a fazer isso. A gente está começando a entender que existem coisas que a gente não entende. Isso é muito bacana, porque quando você nem percebe que tem coisas que você não entende, você está muito longe de entender, né? Então é bacana a gente começar agora a especular onde é que está o absoluto, onde é que está o universo divino, né? Quais são os limites entre o meu mundo e este mundo fantástico, que é o mundo divino. Essas coisas alimentam o nosso ser. Essas coisas são muito importantes nos nossos dias, sabe? Para a gente sair da nossa materialidade, para a gente desfazer essa grande ilusão que é o nosso universo, para a gente voltar ao nosso interesse para o que realmente importa, que é a imponderabilidade, né? E evadirmos-nos dos interesses imediatos, do ponderável, que tanto nos cansa, tanto nos esgota, tanto trabalho nos dá, né? A gente cuidar do ponderável, cuidar do nosso corpinho, cuidar das nossas finanças, cuidar das contas, cuidar dos bens materiais, que coisa trabalhosa, né? Mas agora a gente está já está vislumbrando um outro horizonte, além dos estreitos horizontes em que vivemos. Isso é fantástico, isso é bacana demais. Só de você começar a admitir que o nosso universo está inserido num outro, eu acho isso super importante para os nossos dias, sabe? Porque até há pouco tempo, para nós, o palco espaço-tempo era tudo que existia, e a gente ia viver eternamente nesse palco espaço-tempo, ainda que como entidades espirituais elevadíssimas, iríamos nos transformar em arquitetos siderais, em engenheiros galácticos, né? E cuidarmos da criação divina nesses planos estratosféricos. A gente sabe que não. Esse mundo é limitado, nós não vamos permanecer nele para todo sempre, graças a Deus, né? Então a gente já começa a alimentar novas perspectivas para o nosso futuro. Isso é muito bacana, isso é espetacular nos nossos dias, né? É essencial a gente abrir a nossa mentalidade para essas perspectivas. Isso é um entreabrir-se ao infinito, verdadeiramente, né? E se vocês estão começando a pensar assim, como o nosso Alex falou, né? Vocês já estão fazendo essas conjecturas e já estão se nutrindo com essas dúvidas atrozes, sinal de que nós estamos caminhando. Porque quem não sabe interrogar não tem para onde ir. A evolução se faz de interrogações. É quando a gente aprende a perguntar é que nós vamos atrás das respostas. Enquanto você não perguntar, você não vai ter respostas.
você não tem perguntas. Né? Tá claro isso? Tá, ué. Então, a materialidade nos encerra o nosso raciocínio, constrange a nossa razão, limita o nosso ser. E essas ideias, elas diluem o nosso ser, fazem com que o nosso ser cresça além de nós mesmos. Então, tenham certeza, vocês estão crescendo, vocês estão dilatando a espiral evolutiva que cada um de nós somos. Nós estamos lançando um braço além de nós mesmos. Né? Nessas conjecturas, no fervilhar dessas ideias que aparentemente estão tão distantes da nossa realidade prática, porque isso não paga a conta de ninguém, né? Isso não serve, né? Quase que para nada, você diria assim, mas nos serve intimamente para o nosso forro íntimo, para a elaboração do nosso psiquismo. Por isso, façam um esforço para absorver essas concepções para que a gente possa acompanhar o trem da história, né? E verdadeiramente criarmos em nós uma mentalidade de novo século. A mentalidade do homem do terceiro milênio, que não é tecnológica, é espiritual. O homem do terceiro milênio não é o homem armado de tecnologias fantásticas, de naves interplanetárias estupendas, de aparelhos tecnológicos extraordinários. Não. O homem do futuro vai deixar o plano da matéria. O homem do futuro é o homem do espírito. E os nossos instrumentos de pesquisa estarão dentro de nós, os nossos instrumentos de conhecimento estarão dentro de nós. E o poder todo de modificar a realidade ao nosso redor estará gerada dentro de nós, não através de instrumentos físicos. Não é? Está aí o Cristo para nos provar isso. Não é? Nós vamos nos transformar nisso. E o Cristo quer que nós nos transformemos nisso. Por isso ele veio, né? Então, meus amigos, alegremos-nos, estamos caminhando. Cheios de dúvidas, amordaçados por interrogações, abatidos por essas grandes perguntas, né? Mas novos horizontes estão se entreabrindo aos olhos do nosso espírito. Isto é fantástico. Doutor Gilson. Pois não. Doutor Gilson. Quem está falando, querida? Imaculada. A Imaculada É a está Cula, falando. é a Cula. Eu não estou vendo ela aqui. Porém, a Sônia tinha levantado a mão primeiro, daí se Imaculada tá. virar a Sônia. Então, eu vou desligar o microfone e ela pede ela para ligar o microfone dela. Ela Já está ligada. ligado. E depois Tá, a gente deixa- passa a Na palavra verdade, para a você. Sônia Tá, eu Leal desligo foi aqui. antes Peraí, de deixa eu mim. tentar aqui. A Sônia falou, quem foi antes de você, Sônia? Eu A não Sônia vi. Leal foi antes de mim. Ah, foi a Sônia Leal, então, Foi. está com a palavra, né? Eu não estou vendo ela aqui. Ah, a Sônia pois, Leal está aí, agora apareceu. cheguei. Não, eu estava pensando aqui que eu vi, não sei aonde, uma reportagem, né, falando o seguinte, que apenas 0,4% do universo é visto. Subentende-se Sim, é isso que o mesmo, restante é consciência e energia, né? É isso Certo? mesmo, nós já conversamos sobre isso, né? Composição do universo, lembra? É, É isso falta mesmo, é só pouquinho, 4, né? aliás, é menos de 4%, né? É 0,4%, não é isso? É 0,4%. É, isso mesmo. 4% do universo é matéria bariôntica, é a matéria concreta. 4%. Desse 4%, 3,5% é matéria dispersa pelos espaços siderais, também invisível. São partículas dispersas. Então, sobra 0,4% para a matéria visível, palpável, mensurável, né? Tá certo? Para formar astros, estrelas, corpos, é 0,4%.
4% do universo. Muito legal isso, cara. Nós já conversamos sobre isso, né? O que quer dizer que nós também estamos vendo aqui 0,4% da nossa totalidade. É 99%, verdade. 99,6% da nossa composição nos é invisível, mas é a nossa realidade, né? É onde nós temos que viver. Nós não podemos viver no 0,4%. É inviável. É constrangedor existir em 0,4% da sua totalidade. É verdade, Gilson. É isso aí. A outra, a Sônia, também quer falar. Obrigado, Sônia. viu, Sônia? Então, Obrigado, querida, verdade, pela sua lembrança. na verdade, foram dois momentos, assim. Um foi, eu fiquei até mais animadinha, né? Quando o professor disse que nós, só da gente querer entender, já estamos caminhando, né? Ah, Porque eu sim, estou claro. tentando, eu tô numa Sim. luta tremenda para entender tudo isso aí, sobre o universo. Agora, a segunda, logo Não em vamos seguida, entender tão cedo, hein? Não vamos entender tão pois cedo. Não desista da luta. Pois é. E a segunda me deixou muito triste, porque eu tenho uma dificuldade enorme de formular perguntas. Então, assim, eu vou absorvendo, mas eu não sei fazer perguntas. Então, assim, Sabe, sim, você está aqui porque você fez perguntas. Se você não tivesse feito perguntas, você não teria chegado aqui onde você está, não. Você se perguntou. O que é isso, física do espírito? É uma pois pergunta. é. O Mas, que tem assim, além da para mim, matéria? São perguntas então, intuitivas que você criou para você mesmo, senão você não estaria onde está, não. Você já está no mundo do espírito, você chegou lá porque fez perguntas. mas eu tenho essa dificuldade. Eu vou absorvendo tudo sobre o estudo. A sua dificuldade, né, Sônia, é formular em palavras as perguntas. Sim, sim. Mas as perguntas existem na sua alma e você está dando conta delas. Senão você Estou não estava buscando. Quem não faz Estou perguntas não buscando está aqui onde entendimento. você está, não. Nem de jeito nenhum. Uhum. Não. Mas está sendo difícil para mim, entendeu? Já li os seus livros, né, a síntese, acompanhei lá no INED todos os seus estudos, né, assim, na medida do possível. Mas ainda assim eu tenho muita dificuldade para entender certas coisas. Pode Mas, ter assim, certeza que a sua dificuldade é nossa também, Sônia. Nós te damos uma ilusão de que estamos sabendo, mas não estamos, não. Eu só estou elaborando as questões de uma forma a atingir o nosso racional. Mas eu não tenho, eu estou em processo também de crescimento, não sei. As mesmas dúvidas que você tem, eu tenho certeza que eu tenho. A mesma dificuldade que você está tendo, eu tenho certeza que todos nós temos. Mas A o gente interessante pode se que eu abater acho... diante delas, né? O interessante que eu acho é o seguinte, que à medida que nós vamos, assim, caminhando, estudando, dentro de mim eu fico assim, engraçado, eu já sabia disso. Parece que a gente sabe, a gente traz isso no íntimo, mas a gente precisa ouvir, né, para poder entender. É muito estranho. A gente parece que tem isso dentro da gente, alguma coisa que nos diz que é isso mesmo. Tudo isso que o Senhor nos passou hoje, a gente tem aquela consciência, não, é isso aí, é por aí, né? Mas não tem a gente, não tem a dúvida. Então, assim, parece que a gente já traz isso dentro no íntimo da gente. É muito estranho. Eu, por exemplo, em nenhum momento duvidei de nada que foi passado hoje. Sei. Sim? Alguma coisa reverbera no nosso íntimo, né? Isso. Mas não é todo mundo que reverbera isso, não. Tem muita gente que, ao ouvir isso, vai entrar num ouvido e sair no outro. Não vai fazer sentido nenhum essa conversa de gente doida, né? É uma conversa de maluca. Já me falaram isso. Você está discutindo aí, nessa reunião sua, se o universo é finito ou infinito. Ficou maluca. O que vocês estão fazendo? Vocês perderam o juízo. Já me falaram isso. Né? E vocês perderam o juízo também. Estão aqui me ouvindo falar. Questionar se o universo é finito ou infinito. Isso é coisa de doido. Vocês não podem nem falar aí fora, aí, falar para alguém, eu estou estudando lá se o universo é infinito ou finito. O cara doidou.
Ela pirou. Virou na Olha só. batatinha. Mas É eu isso aí. agradeço, Mas foi querida, muito bom. eu agradeço a sinceridade do seu comentário, né? A sua humildade de dizer que está com as suas dificuldades aí de entender, mas vai em frente, porque esse é de todos nós, viu? Se você nos Uhum. apertar, eu também não vou falar com você que eu também não estou entendendo direito, não. Não tenho condição de entender direito ainda, né? Tá bem? Mas só de nos abrir a essas perspectivas já é um grande avanço para nós, tá bem, querida? Sim. Não desista, Obrigada, viu? eu agradeço muito. Eu também agradeço aí a sua companhia, viu, querida? Obrigada. Boa noite. Boa noite também. Acho que acabou, né, Sou? O infinito nos cala. Marina, você está ouvindo, Marina? Sim, eu estou aqui. Nós Realmente, podemos terminar, querida. Você pode encerrar a gravação, viu? tá bem. Tá bom? Eu te agradeço, viu? Por Minha nada, foi um filhota prazer. querida, né? Eu agradeço, viu, querida, você ter me assessorado aí e fez muito bem o trabalho da sua mãezinha, está muito bem representado, viu? Fico feliz. Obrigada a você e a todos aí pela presença. Muito obrigado. Né? Tchau, Pode, tchau, Marina. pode, Tchau.